amigos do canal Fatos da Vida. A pergunta de hoje que nós vamos refletir foi uma pergunta que me fizeram há um tempo atrás de uma pessoa conhecida e qual me procurou para dizer o seguinte: Seu Jorge, você sabe o quanto eu e minha esposa nos amamos. Você acompanhou nossa trajetória de casamento e o quanto nós esperávamos os nossos filhos. Você sabe, né? Nós temos 3 filhos, o mais velho está com 9 anos, a caçula está com 5 anos e o do meio está com 7 anos. Seu Jorge, os filhos não deveriam ser a alegria, a motivação para unir um casal? Pois é, no meu caso, eu e minha esposa estamos quase em vias de separação por causa de nossos filhos. O mais velho e a caçula, eles têm um carinho, um amor tão profundo que quando eu estou em casa, eles estão sempre do meu lado. E eles não apresentam, pelo menos falam, que não gosta da mãe. Por várias vezes eu ouvi eles dizerem, né, que ela não era sua mãe, que eles gostariam, né, de ter uma outra mãe. Aquilo me deixou preocupado. Em contrapartida, o meu filho do meio, o que tem 7 anos, ele tem uma ligação extremamente profunda com a mãe e uma rejeição a mim, como pai, ao ponto dele falar também, copiando os irmãos, que eu não sou o seu pai, ou que ele não gostaria que eu fosse o pai dele. E isto tem gerado um asco dentro de nossa casa, porque eu tento me aproximar do outro filho, mas o pior de tudo, Sr. Jorge, é que eu também tenho, estou confessando, eu tenho uma certa rejeição por este filho do meio. Não tenho o mesmo amor, aquela mesma simpatia. Isso me deixa às vezes triste, com um sentimento de culpa. Pelo outro lado, a minha esposa também. Ela tenta se aproximar do meu filho mais velho, da minha caçula, mas quanto mais ela tenta se aproximar, mais eles fogem dela. E a nossa relação, casamento, ficou difícil, porque aí vem as questões dos filhos, a influência dos filhos, e nós chegamos já a cogitar a possibilidade de uma separação. O que acontece? Por que tem esse tipo de comportamento na família? E se isso vai melhorar? A família é um grupo de espíritos que se formam no mundo espiritual, antes mesmo do casamento. E nem todos os espíritos são simpáticos uns aos outros. Nós temos situações em que a paternidade, a maternidade e os filhos, no caso, eles vêm com o objetivo de reabilitar os afetos, né? Posso dizer que são, muitas das vezes, desafetos do nosso passado. Pessoas, espíritos que nós prejudicamos, né, em tempos anteriores e que hoje vêm na condição de filhos para esta reparação. Porque outrora, talvez, a gente não teve a capacidade ou a oportunidade de exercer um perdão. Então vem na condição de filhos. Porque se você se lembrar, né, os filhos, nós não separamos dos filhos. Não existe ex-filhos. Então posso te dizer que este processo é um processo que ele vai depender de muitos fatores, mas com certeza eu posso dizer que tem toda a possibilidade de vocês repararem ou repararem esse desafeto, transformando isso numa grande amizade. Para isso é preciso tempo,
Mas não somente o tempo, é preciso paciência, é preciso persistência, é preciso trabalhar, né, o nosso sentimento, no caso o seu como pai, o dela como mãe, para ir se aproximando gradativamente, procurando os pontos fracos no sentido, os pontos mais frágeis dessa criatura. O amor, o carinho, às vezes é a forma com que chegamos. E o tempo vai se encarregar de amadurecê-los. E a própria vida se encarregará também de colocar dentro dela tudo que for necessário para a nossa aproximação. Eu posso dizer, né, dentro da minha experiência, que apesar de eu não ter sido criado com a minha mãe biológica, eu fui criado pela minha avó, eu sentia que entre nós havia sim uma energia de rejeição, tanto da minha parte quanto da parte dela. Não que a gente não gostasse, mas havia um choque, uma diferença de pontos de vistas. E isto gastou um tempo para que nós nos aproximássemos. Eu posso dizer que esse tempo, no meu caso, foi de 22 anos. Aos 22, 23 anos, quando eu já era casado, e que parece que o casamento me trouxe uma maturidade, principalmente quando quando eu fui pai pela primeira vez. Então, os sentimentos, a maturidade da vida, e a minha própria mãe, nós nos aproximamos. Nós nos aproximamos de uma maneira tão sublime e tão verdadeira, que nós nos transformamos em verdadeiros amigos, né? De carinho, de respeito. Então espere. Quem tem esses problemas, eu posso também dizer a todos vocês, irmãos, que passam por essa realidade, né? E que lembre-se disso. Não desista. Não deixe que as crianças, não deixe que esse sentimento afete o sentimento de amor que a gente tem pelos nossos filhos. Tenha paciência, seja mais próximo, dê mais atenção, que mais cedo ou mais tarde, depende muito, né, desse intercâmbio de maturidade de vocês, isso vai se resolver. Por isso foi a razão de Deus ter colocado em nosso lar estes filhos. Por isso essa razão de Deus ter nos colocado como filhos neste lar, eles como os nossos pais. Então, pense nisso, tenha paciência, confie em Deus e ame. Fiquem na paz de Jesus. E se você gostou de nosso canal, das nossas prosas, por favor, né, dê um linkzinho, um positivo, inscreva-se em nosso canal para que você possa ser, né, avisado quando nós tivermos vídeos novos, tá bom? Muito obrigado, que Jesus abençoe você e sua família.